Qatar anuncia a conclusão do acordo entre Israel e o Hamas. A trégua começa na sexta-feira de manhã. 50 reféns vão ser libertados. O Grupo Visegrado diverge no apoio militar à Ucrânia, mas concorda que Kiev tem de ganhar a guerra contra a Rússia. Apesar da tensão com a Comissão Europeia, a Hungria vai receber alguns fundos comunitários sem qualquer tipo de condicionamento político. Analistas políticos dizem que a vitória da extrema-direita nos Países Baixos poderá dificultar os consensos na União Europeia. O cessar-fogo de 4 dias em Gaza entre Israel e o Hamas começará na manhã desta sexta-feira, com início previsto às 7 horas locais, segundo os mediadores do Qatar. We have just finished with all the communication with all parties in order to ascertain the lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The lists have been handed to both sides, and finally, in a communication just now, the list has been handed to the Israeli intelligence service, the Mossad, in order to facilitate the implementation. Esta sexta-feira serão libertados 13 reféns, mulheres e crianças, dos 50 previstos. É uma boa notícia, mas apesar do anúncio, as famílias não estão tranquilas. כמו שניתן להבין, אנחנו כבר 47 ימים בסוג של רכבת הרים רגשית. היום הזה הוא לא שונה. אנחנו כמובן מקווים שלפחות הילדים יחזרו כמה שיותר מהר. Quanto à ajuda humanitária aos mais de 2 milhões de palestinianos, espera-se que comece a entrar na faixa de Gaza logo a seguir ao início do cessar-fogo. O exército israelita levou na quarta-feira um grupo de jornalistas ao que resta do imenso complexo do Hospital Al-Shifa, em Gaza, destruído pelos bombardeamentos das últimas semanas. O coronel Elad Tsuri, comandante da 7ª Brigada Blindada, guiou os jornalistas pelo que diz ser uma rede de túneis do Hamas. There is a room with air conditioning inside. You see their bathroom that they are here, and even a small kitchen. So it means that when they are trying to survive, they go down, uses hospitals as a human shields, and they can stay here for a long time. As forças de defesa israelitas também exibiram armas, munições e explosivos que dizem pertencer ao Hamas. A visita ocorreu no momento em que é anunciado o cessar-fogo para a libertação de uma parte dos reféns. Now there is agreement coming, and maybe it will occur. We let and free our hostages. We have a moral obligation for our hostages, but when we bring them back, we go on and we defeat Hamas. Israel acusa o Hamas de matar reféns no Hospital Al-Shifa. Elad Tsuri disse que os militares descobriram no hospital o corpo de um dos reféns, o soldado israelita Noah Marciano, de 19 anos. A polícia alemã realizou buscas em casa de simpatizantes do Hamas em vários pontos do país. O Ministério do Interior da Alemanha afirmou que as autoridades tinham visitado pelo menos 15 propriedades em 4 regiões distintas, numa operação que envolveu mais de 300 agentes de polícia. Desde 2 de novembro que as atividades do Hamas e do Samidun, outra organização de apoio à causa palestiniana, são proibidas no país. Estima-se que haja cerca de 450 membros do Hamas na Alemanha. O apoio militar à Ucrânia não é consensual no seio do Grupo Visegrado, mas aquilo em que todos estão de acordo é que Kiev tem de ganhar a guerra contra a Rússia. Os presidentes de 4 países da Europa Central, Chequia, Polónia, Hungria e Eslováquia, reuniram-se em Praga, naquele que foi o primeiro encontro desde que o primeiro-ministro eslovaco anunciou o fim da ajuda militar ao país. Ruská agrese dopadá na nás všechny. Podpora Ukrajiny je proto zásadní pro naši bezpečnost. Zároveň je také krokem přirozeně lidským. Rusko musí za ztracené lidské životy a škody napáchané na Ukrajině nést odpovědnost. Musíme proto odhodlaně pokračovat ve všestranné podpoře Ukrajiny
a jejich občanů. Čequia e Polónia têm apoiado desde o primeiro momento a Ucrânia, mas as relações deterioraram-se em setembro devido aos acordos para os cereais ucranianos que afetam a economia polaca. Já o governo húngaro do primeiro-ministro Viktor Orbán recusou-se desde sempre a dar apoio militar a Kiev e ameaçava mesmo vetar os pacotes de ajuda financeira da UE ao país. A Hungria vai receber 920 milhões de euros em fundos europeus nos próximos 12 meses, depois da Comissão Europeia ter aprovado uma versão atualizada do Plano de Recuperação e Resiliência. É uma verba do programa REPower para projetos de energia mais ecológica e não está dependente de reformas da promoção do Estado de Direito, como acontece com outros fundos comunitários. O congelamento de verbas tem sido a forma de Bruxelas pressionar o governo a rever medidas autoritárias. Mas, em resposta, o primeiro-ministro Viktor Orbán passou a ser uma força de bloqueio na União Europeia e também ataca diretamente a Comissão, tendo há dias posto nas ruas cartazes críticos da presidente von der Leyen. I have to say I'm perplexed. Orban has just shaken Putin's hand. He's putting up posters, putting Commission President von der Leyen in some sort of globalist conspiracy context, and he is about to pass legislation again attacking democracy and the rule of law. Um dos bloqueios da Hungria refere-se a um novo pacote financeiro de 50 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia até 2027. Viktor Orbán parece pretender usar o seu poder de veto até que sejam descongelados os fundos comunitários do país. The European Union should not allow blackmail. If they give in now to Orban and give him money in exchange for lifting the veto, this is going to be back with a force as soon as he can. And then he's going to try to extract more and more. Os quase 1.000 milhões de euros para projetos energéticos serão transferidos em 2 tranches assim que as propostas da Comissão Europeia sejam adotadas pelo Conselho de Finanças da União Europeia ao nível dos ministros dos 27 países. Já a maioria dos cerca de 10 mil milhões de euros do PRR húngaro estão dependentes do cumprimento de 27 reformas relacionadas com a luta contra a corrupção, o reforço da independência judicial e a criação de sistemas de auditoria. Estão ainda congelados 22 mil milhões de euros de fundos de coesão da União Europeia e a Comissão poderá sempre rever a posição. If we find that certain amounts, regular payments should not be made because certain milestones and targets were not met, then the Commission has a possibility to recover the respective pre-financing amount. O Executivo Comunitário explicou que a Hungria apresentou o terceiro plano de recuperação ecológica mais ambicioso do bloco depois do Luxemburgo e da Dinamarca. O resultado das eleições nos Países Baixos pode ser uma nova dor de cabeça para a União Europeia. O Partido da Liberdade, de extrema-direita e eurocético, ganhou as eleições e obteve 37 dos 150 assentos no Parlamento, mas fica longe da maioria absoluta. Será difícil ao seu líder, Geert Wilders, reunir apoios para liderar um eventual governo de coligação. Uma das propostas do PVV na campanha foi a realização de um referendo vinculativo sobre a saída do país da União Europeia. Para já, a Comissão Europeia não parece estar preocupada. Elections take place at regular intervals in the member states, and this does not per se put in doubt in any way the membership of any country to the European Union. We continue to count on the Netherlands' strong participation in the European Union. Mesmo que seja improvável uma repetição do Brexit, que levou à saída do Reino Unido, há 3 grandes fontes de preocupação para o bloco se Wilders assumir o poder. O analista político Doro Frantescu elenca as posições extremadas do partido sobre imigração, ajuda militar à Ucrânia e o orçamento da União Europeia. The Dutch government cannot make a U-turn on Ukraine, but still there will be some difficulties there reaching consensus. I think we could see with Wilders in power a much more critical position of the Dutch government when it comes to the budget of the European Union, the multi-annual financial framework, which will have to be soon enough negotiated. And even with, let's say, more pro-European governments in the Netherlands, we have seen the Dutch being quite critical and pushing for not increasing the EU budget. Now, with this new government, it can be even more so the case. O partido de Wilders precisa de pelo menos 76 deputados no Parlamento para garantir uma maioria.
As conversações com outros partidos irão provavelmente demorar bastante tempo, dado que o último governo também demorou 10 meses a ser formado. And the big question is whether the Dutch will be able to put together a government before or after the next European elections. I think that's going to be very important for Europe, especially because the question is who is going to be representing the Netherlands next June, July, when the new European Commission is going to be set up. The priorities of the new political cycle in Europe are going to be negotiated. A vitória do PVV é vista como mais um estímulo para a vaga nacionalista e de extrema-direita que se espalha um pouco por toda a Europa. Entre os que enviaram os parabéns a Guelders estão homólogos de Espanha, França, Itália, Bélgica e Portugal. Cinco pessoas, incluindo 3 crianças, foram vítimas de um ataque com faca em Dublin, a capital da Irlanda. De acordo com a polícia irlandesa, trata-se de um incidente grave. Uma mulher e uma das crianças estarão gravemente feridas. As vítimas foram enviadas para diferentes hospitais da cidade. O atacante terá também ficado ferido e já foi detido. As autoridades irlandesas excluem a hipótese de ataque terrorista, dizem ter uma pista de investigação e não estar à procura de mais nenhum suspeito. Pelo menos 10 casas foram destruídas por um incêndio na cidade de Perth, na Austrália, mas para já não há registro de vítimas mortais. A quarta maior cidade do país, com uma população a rondar os 2 milhões de habitantes, está ameaçada pelas chamas e, de acordo com o governo regional, várias casas tiveram de ser evacuadas, numa medida que afetou mais de 130 pessoas. O incêndio teve início numa plantação de pinheiros na quarta-feira e tem vindo a ser alimentado pelos ventos de 60 km por hora e pelas temperaturas de perto de 40 graus Celsius.